E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais um vídeo. Dessa vez, uma videoaula especial aí sobre geografia e, é claro, história também. Vamos lá. Na última aula de geografia, nós estudamos ali um pouquinho com relação à questão dos relevos, não é isso? Quais são os relevos que nós temos aqui no Brasil mesmo? Nós vamos ter três tipos de relevo. Os relevos conhecidos como relevos de planalto, os relevos conhecidos como planície e o relevo conhecido como depressão. Mas o que é que significa cada um desses relevos? Planalto está acima do nível do mar, certo? Eles, embora recebam ali o nome de plano, não necessariamente esse relevo ele vai ser um relevo retinho. Em alguns locais, certo? Temos aí os relevos de planalto, que estão acima do nível do mar, mas que na verdade eles são irregulares, certo? Eles são ali ondulados, como é o caso, por exemplo, aqui de Caruaru. Caruaru, Brasília, elas são ali justamente relevos de planalto. Beleza, relevos de planalto, então, são aqueles relevos que nós temos aí acima do nível do mar, e eles podem ser retos ou irregulares, como em alguns locais. Beleza, mas o que é a planície? A planície vai ser aquele tipo de relevo onde, como o nome já diz, vai ser plano. Ele está praticamente no mesmo nível do mar, certo? Está praticamente no mesmo nível do mar. Exemplo, as praias do litoral aí que nós temos, certo? São exemplos de planície. Temos ainda também lá a região amazônica, que ali é uma planície também, certo? Nós não temos ali a presença de grandes alturas, certo? Na maioria dos ambientes. E beleza. E a depressão? O que seria a depressão? É uma doença? Não. Não estou me referindo à doença. Estou referindo à questão do relevo, tá certo? É um formato, um tipo de superfície que a gente encontra em algumas regiões. Elas podem estar abaixo do nível do mar, tá certo? Ou podem estar mais baixo do que os relevos próximos a ela, certo? Um exemplo aí que a gente pode citar seria, por exemplo, as depressões lá do Rio São Francisco, certo? Que do lado você vai ter ali os planaltos e na região onde o rio passa, certo? Você vai perceber que você tem ali uma área meio afundada, né? Afundada aqui por onde o rio cavou, ele escavou a pedra, tá certo? Isso aí seria a nossa depressão, tá bom? Quando a gente falar aí de relevos. Ok, mas o que tem a ver aí a questão de relevo com a questão de hidrografia que o senhor falou aí em aulas passadas? O que tem a ver? Tem a ver, é bem simples, tá certo? A hidrografia, enquanto o relevo trata ali justamente da questão da superfície da Terra, né? A hidrografia vai trabalhar com relação à questão da água, das reservas de água. Podem ser reservas da superfície, por exemplo, rios, lagos, ou então, por exemplo, reservas subterrâneas, como é no caso aí dos lençóis freáticos, ou até mesmo bacias subterrâneas, como existem. Detalhe, quando eu falar de bacia, bacia hidrográfica, eu não estou me referindo a uma bacia de verdade, tá certo? Mas sim a uma espécie de reservatório natural que vai existir ali para a água doce, a água potável, tá certo? Isso aí, quando a gente fala de hidrografia, bacia hidrográfica, a gente está falando aí da água potável, tá? A água do mar, a água ali dos oceanos, faz parte da hidrografia, mas a gente não vai trabalhar dentro das bacias hidrográficas, ok? Beleza. Antes da gente seguir para a questão de hidrografia, vamos relembrar aqui a atividade que eu passei para vocês de geografia na página 50 e na página 51. Foi sobre a questão da erosão do solo. Eu vou ler aqui o texto e a gente vai ver aqui as respostas juntos, ok? Vamos lá. A erosão do solo. A erosão do solo ocorre principalmente pela ação do vento e da água. Então, ó, a questão aí da água e do vento, certo? Modificando os nossos relevos, modificando aí a superfície da Terra, certo? Mas já viu que a questão da erosão, ela é uma espécie de degradação, né? Uma espécie de destruição que os relevos, o próprio solo, podem sofrer, tá certo? Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. A ação do vento e da água degradam os materiais que formam o solo. Esses materiais, juntamente com os nutrientes do solo, são transportados para outras áreas no processo conhecido como erosão.
Quando a vegetação é retirada, o solo fica exposto à ação da água, da chuva. Ao escoar, a água leva partículas do solo, erodindo-o. Por isso, podemos dizer que o desmatamento também provoca a erosão do solo. Entre as consequências da erosão destacam-se a formação de buracos e fendas no solo e a perda de fertilidade dessa região, tá certo? Então, ó, tudo na natureza está conectado. Desde o momento lá que eu elimino, que eu extingo uma espécie animal, até, por exemplo, o momento lá que eu desmato uma floresta ou uma área para poder construir casas, certo? Ou até mesmo ali eu deixo os mananciais, os rios, sem cuidados, deixo eles se poluir. Tudo isso vai afetar em cadeia o meio ambiente, tá certo? Mesmo a menor coisinha que eu faço, por exemplo, jogar aquele papelzinho de bala no chão da rua, isso aí pode gerar consequências ainda maiores lá na frente. Muitas vezes aí, como a gente já viu no jornal, né? Nós temos aí casos como São Paulo, Recife, às vezes também, onde o esgoto, a chuva, né? Ele acaba enchendo as ruas, o esgoto não tem capacidade suficiente para poder escoar essa água e acaba que muitas casas são invadidas pela água do esgoto e, claro, pela água da chuva. Um dos problemas disso é justamente que o pessoal joga aquele lixozinho que acha, ah, não, é pouca coisa, vou jogar, isso aqui não vai fazer efeito nenhum. Joga no lixo, ou melhor, joga no chão, né? E acaba que a gente acaba vendo aí esses problemas repercutindo muito tempo depois, tá certo? Então, ó, se você tem algum lixo que você aí quer jogar fora, tá certo? Quer jogar no mato, por exemplo, não faça isso. Aproveite que a gente já viu aí nas aulas do Simplifica, ou até mesmo em algumas videoaulas bem bacanas que tem aí pelo YouTube, certo? Tente reaproveitar. Se você não conseguir reaproveitar, se for impossível reaproveitar, como é o caso aí de alguns materiais orgânicos, tá certo? A gente pode, por exemplo, fazer aí a composteira, que a gente já trabalhou na aula de ciência. Vocês ainda podem jogar, descartar no lixo adequado, tá certo? Tem muitos locais, muitas cidades que tem aí a disponibilidade de descarte adequado do lixo. Lixo orgânico e a questão também do lixo não orgânico, ok? É só uma questão de você se informar. Demora pouco tempo para você se formar e os efeitos positivos que você gera para todo mundo são imensos, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa atividade da página 50 e 51 do livro de Geografia. Esse daqui, ó, tá certo? Vamos lá. O que está sendo perguntado aqui, ó? De que trata esse texto aqui? Se a gente for ler o texto, como a gente já fez aqui, né? A gente vai ver que vai se tratar sobre as causas e consequências da erosão do solo, não é isso? Esse aqui, ó, é o assunto pelo qual está trabalhando esse texto. Beleza? O texto ele mostra algumas causas e algumas consequências da erosão do solo. Grife de azul as causas e de vermelho as consequências. Causa é aquilo que gera, né, as nossas esses eventos. E as consequências são os efeitos posteriores a esse evento, a esse fato. Tá bom? Vamos lá. Quais são aqui as causas que a gente pode marcar de azul aqui? A gente pode marcar ali, por exemplo, a questão do desmatamento, não é isso? A gente pode marcar ainda a questão ali, ó, da ação do vento e da água no solo, não é? E quais são as consequências que a gente vai marcar ali de vermelho? A formação de buracos, a questão da criação de fendas, que são buracos mais profundos, tá certo? E é claro também a perda de fertilidade do solo, ou seja, aquele solo não é mais possível a gente produzir, a gente plantar nele. Isso é claro sem você colocar ali adubo de volta, certo? Você nutrir novamente aquele solo, tá bom? Então essas aí são as causas e as consequências. Entendido até aqui? Vamos seguindo então. Terceira questão. O que é apresentado primeiro no texto? As causas ou as consequências? Nesse caso, a gente vai apresentar primeiro, né, as causas. As causas são sempre apresentadas ali primeiro, antes das consequências, tá certo? Às vezes, é claro, pode ter um texto que decida iniciar de cabeça para baixo, né? Iniciar ali mostrando primeiro as consequências, depois as causas que geraram esses eventos. Mas nesse caso desse texto, a gente está trabalhando primeiro com as causas e depois mostrando as consequências.
Beleza? E agora, ó, complete aí na quarta questão o esquema com as informações do texto que você leu. Erosão do solo. Quais são as causas? A ação do vento, a ação da água e o desmatamento. E as consequências? Formação de buracos e fendas no solo e a perda de fertilidade, como a gente já falou anteriormente, não é isso? E a quinta questão aqui, ó. Observe a sequência de desenho. Essa sequência daqui que a gente está vendo no livrinho de vocês, tá certo? Na primeira ali, ó, nós temos o que parece ser um morrozinho com várias árvores, né, protegendo ali o solo. Na segunda, já temos ali uma certa diminuição dessa vegetação. E na terceira, nós vamos ter ali justamente a erosão, tá certo? Acontecendo ali, que no caso, quando acontece a erosão em morros ou em montes, tá certo? A gente vai chamar ali esse evento de deslizamento, tá bom? O que está sendo pedido? Com base nos desenhos, escreva um texto destacando a provável causa do deslizamento do morro e as consequências desse fenômeno para os moradores do local. Então aí vocês em casa, certo? Se vocês ainda não fizeram, vão escrever quais são ali as causas. Por que aconteceu isso, esse deslizamento, essa erosão aí, e quais são as consequências que isso vai gerar para quem morava nessa região, para quem morava ali embaixo, né, ou até mesmo em cima, nesse morro, ok? E a letra D, ó, dê um título aí para a sua produção, tá certo? Essa é a atividade que vocês tiveram aí no livro de geografia, tá certo? Para vocês fazerem. Se você fez a atividade 5, poste aqui no grupo para eu poder ver também, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hidrografia. O que é hidrografia? A hidrografia, ela é basicamente, tá certo? Essa questão aí, ó, que é um ramo da geografia responsável por estudar as águas do planeta Terra. O conjunto das águas de uma região ou de um país também pode ser chamado de hidrografia. Entre os objetos estudados dessa área, estamos aí oceanos, rios, lagos, mares, as geleiras que ficam lá nas calotas polares, as águas da atmosfera e mesmo as águas que ficam lá no subsolo, ok? Beleza. Então a gente já viu aí essa questão da hidrografia. O que é que seria a hidrografia, né? Qual seria ali o ciclo da água? Como é que acontece o ciclo da água? A água, ela não fica lá permanente no mesmo canto, certo? A gente já viu em algumas aulas passadas que a água, ela segue lá um ciclo. Ela primeiro está lá no seu estado líquido, né? Aí vem o sol, evapora parte dessa água para o céu, para as nuvens. Quanto mais alto vai chegando, mais frio vai se tornando. E essa água que está lá nas nuvens, está em formato de gás, eles condensam e voltam a descer. Dependendo de quão frio estiver a região, ela pode descer tanto em chuva quanto em neve ou até mesmo em granizo, tá certo? E aí nós vamos ter novamente o início de todo esse ciclo, tá certo? Inclusive, ó, eu acho que eu passei para vocês um videozinho em alguma aula anterior, mostrando que a água que nós bebemos hoje em dia já foi bebida lá pelos dinossauros. Pois é, a água que a gente tem aqui no nosso planeta Terra é muito antiga. Só que devido a essa questão do ciclo de renovação, certo? Essa água está sempre voltando, indo de um estado para o outro. É claro que devido aí à questão da poluição, a quantidade de água potável, a água que a gente consegue consumir, está cada vez diminuindo mais, tá certo? Mas a água como um todo, ela sempre permanece a mesma, tá certo? Só mesmo a questão da quantidade de água potável que nós temos aí disponíveis para que nós possamos consumir. Tanto é que muitos países passam a questão aí da necessidade de água, certo? Tem que retirar às vezes a água do mar, tem que dessalinizar, ou seja, tirar o sal do mar para poder consumir essa água. E essa água não é necessariamente uma água tão boa assim quanto a água que nós bebemos em casa, certo? Por isso que é tão importante a gente preservar, desde da mata até a questão ali do solo e, é claro, passando aí também pela questão da água, para que todos nós, de agora e do futuro, possamos ter esse patrimônio, essas riquezas disponíveis para que a gente possa usar de forma consciente, beleza? Então aí, no livrinho de vocês, que eu já mostrei aqui, certo? Na página 52 a 54, vocês vão ter aí uma atividade, desculpe, da página 52 a 53, né? Aí vai ter aí uma atividade para vocês fazerem com relação à hidrografia e com relação também à questão dos rios
permanentes, que são aqueles rios que, independente da época do ano, eles se mantêm estáveis. Quando a gente falar de rios, a gente vai ter aqueles rios que são chamados de permanentes e os rios perenes, que dependendo da época do ano, eles podem tanto esvaziar, secar de vez, quanto passar por períodos de grandes cheias, ok? Pronto, e agora eu vou passar a aula de história. Então aguardem aqui um pouquinho. Bom, turminha, agora continuando aí a nossa aula de história, tá certo? Depois aí de terminar a nossa aula de geografia, agora a gente vai passar para a história. Vamos conhecer aqui um pouquinho com relação à questão da organização social, tá certo? Lá pelos primeiros grupos humanos. Como a gente sabe, os primeiros grupos humanos que surgiram aí há milhões de anos atrás, certo? Os nossos parentes antigos, eles eram nômades. Nessa época, os seres humanos, eles viviam, certo? Numa espécie de organização social, onde os caçadores, os homens, no caso, que realizavam as caças, eles eram considerados os líderes, certo? Eles eram considerados ali, é claro, vamos assim, os responsáveis pelo sustento de toda a tribo, de todo o grupo social. Nesse período, a caça era o ponto de sustento principal e, é claro, a questão ali da coleta de frutos, legumes e plantas, que eram feitas ali pelas mulheres, era feito como um complemento a essa atividade, tá certo? Com a evolução e o surgimento ali justamente da agricultura, essa ordem hierárquica, essa ordem aí social, ela sofre algumas alterações. Aí vamos ter aí o surgimento de algumas sociedades, tá certo? Que além de ter ali, por exemplo, o seu patriarcado, onde os homens ali comandavam, também vamos ter sociedades onde as mulheres é que eram as líderes. Elas é que eram colocadas ali como a cabeça, o guia daquela sociedade, daquela tribo, ou até mesmo daquela cultura. Temos aí o exemplo de, por exemplo, as culturas do Egito Antigo, que temos aí alguns cultos relativos justamente ao respeito à mulher, tá certo? Temos aí também tribos e povos que a gente considera ainda hoje como sendo evoluídos, que as mulheres eram justamente as líderes, tá certo? Então aí, quando surge a agricultura, nós temos essa diversificação. Algumas tribos, algumas sociedades vão seguir pelo caminho do matriarcado e outras vão ainda se manter ali no período ali, certo? Do patriarcado. É claro que com o tempo isso vai gerando, vai criando alguns choques, certo? E é claro, também vai se modificando. Algumas sociedades que antes eram patriarcais vão passar para o matriarcado e outros que eram matriarcais desde lá da pré-história, que as mulheres comandavam, devido a, assim, a falta de necessidade de caça, de pesca, os homens vão cada vez ficando mais perto das tribos e com isso acaba gerando ali alguns conflitos onde alguns homens eles acabam tentando assumir o poder, tá certo, das tribos para si. E com isso aí ocorre essa modificação da sociedade matriarcal para patriarcal, certo? No livrinhozinho de vocês de história, vocês têm aqui, ó, esse daqui, tá certo? Quarto ano. Vocês têm aqui, ó, na página 34, uma atividade, um textozinho falando um pouquinho sobre a organização social dos grupos humanos. Eu vou ler aqui essa questãozinha e na página 35 vocês vão tentar aí fazer essa atividade, beleza? Então vamos lá aqui, ó. A organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. Então, mas já sabe, a questão do sedentarismo, a questão da fixação na terra, não ocorreu igual para todo mundo. Teve grupos ainda que mantiveram aí por milhares e milhares de anos, ainda vagando aí pelas terras em busca, né, de seu sustento, de sua alimentação. Enquanto outros já estavam ali cultivando, já estavam ali criando suas primeiras cidades, suas primeiras tribos, seus primeiros assentamentos, tá bom? A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. No início, lá na pré-história, essa organização não era tão fixa, tão
determinada assim como ficou depois do surgimento da agricultura. Você sabia lá que os homens eram responsáveis pela caça, sabia que lá as mulheres ficavam responsáveis pela criação dos filhos, pela coleta das plantas, mas não tinha todo aquele peso, toda aquela obrigação hierárquica, certo? Sobre esses comportamentos, tá bom? Então, era um pouco mais livre, vamos dizer assim, do que depois aí do surgimento da agricultura. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo, tá bom? Então aí, como eu já falei, com o surgimento da agricultura, nós vamos ter aí cada vez mais esse foco aí, essa hierarquia. Geralmente o líder seria alguém mais velho. No caso aqui, uma boa parte das culturas, sociedades, colocavam ali o homem mais velho como sendo o líder. É claro, também tinha lá as mulheres em algumas culturas, como ainda permanecendo no matriarcado, na liderança ali dos seus grupos. Sempre lembrando dessa questão justamente de que os primeiros ferramentas, as terras, não eram ali de qualquer pessoa. Ah, isso é só meu. Não, era de todo mundo. Era uma forma ali justamente de convívio, onde não existia ainda, certo? A questão da divisão de propriedade. Com o tempo é que isso aí foi se evoluindo, foi criando essas divisões e cada vez mais a hierarquia desses grupos foi se solidificando, ok? Vamos lá, líderes mulheres. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas do culto às mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres por causa da gestação que era associada à fertilidade e teria dado lugar para destaque às mulheres, que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. Então aqui, ó, como eu já falei, temos grupos que antigamente eram patriarcais e outros matriarcais. E aí, o que vocês acham desses grupos? Será que ainda hoje temos essa diversidade, essa questão aí, dessa distinção? Há grupos ou regiões que são comandadas apenas por homens ou por mulheres? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, certo? Eu quero aí que vocês pensem um pouquinho também o seguinte: será que só existe trabalho que é só para homem, só para mulher? Ou será que todo mundo pode participar, todo mundo pode aí contribuir para o avanço da sociedade? Hoje em dia, certo? Nós nos consideramos, pelo menos, eu espero que sim, né? Que a gente se considere como sendo uma sociedade mais evoluída democraticamente. E a única forma da gente evoluir democraticamente, certo? É justamente que todas as pessoas possam atingir seus direitos de forma igual, atingir a lei de forma respeitosa, tá bom? Enquanto existir, tem inclusive um pensador, certo, bem famoso, não me lembro agora o nome, mas que diz mais ou menos assim: enquanto existir uma pessoa que não tenha seus direitos respeitados, eu não posso dizer que eu estou sendo respeitado. Então, o respeito, certo, é um elemento essencial para qualquer sociedade poder se considerar evoluída, poder se considerar ali democrática, tá certo? Façam uma atividadezinha da página 35 e postem aqui no grupo. Se não der tempo de postar agora pela manhã, vocês podem postar no dia seguinte, tá bom? Um abraço e tchau!